Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos padres, reverendas irmãs, caros fiéis, estamos então a celebrar esta liturgia tão marcante para nós católicos, essa liturgia fúnebre da morte do Senhor. Nos últimos dias, principalmente nas últimas 2 semanas, temos acompanhado muitas profecias da Sagrada Escritura que dizem respeito ao que agora estamos celebrando. A subida de Nosso Senhor ao Calvário, o seu estender dos braços na cruz e a sua morte redentora. Muitas foram as profecias, mas para que nós possamos, ao menos alguns instantes do nosso dia, para que possamos parar e refletir algumas coisas pontuais. Daqui a pouco, inclusive, teremos, a nossa procissão, o descendimento da cruz, a procissão do Senhor morto. Todas essas coisas vão contribuindo para a nossa meditação. Convidaria então os fiéis a se deter no diálogo de Nosso Senhor com o Pai na cruz, o qual muitos vão dizer: mas para haver diálogo é necessário 2 pessoas conversarem, e na cruz Nosso Senhor dirige as palavras ao Pai. O que nós temos é somente um silêncio do Pai. Nós não ouvimos a voz do Pai como ouvimos em outros momentos do Evangelho, quando o Pai diz: eis o meu Filho muito amado, escutai-o. Neste momento Nosso Senhor diz algumas palavras ao Pai. O que nós temos é um silêncio. Mas mesmo assim, apesar desse silêncio, podemos falar que houve, sim, um diálogo entre Nosso Senhor e o Pai na cruz. Esse silêncio do Pai é como que um silêncio todo eloquente, como se valesse mais do que 1000 palavras. E é tradicional, na Sexta-feira Santa, nós termos nos sermões a marca das 7 palavras de Nosso Senhor na cruz. Isso é muito tradicional e temos sermões e sermões muito conhecidos sobre as 7 palavras. Porém, vamos nos deter apenas naquelas poucas palavras que Ele dirige ao Pai, já que no alto da cruz, Nosso Senhor dirige uma palavra a Nossa Senhora e São João, quando diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dirige também palavras a todos que estão ali presentes, como tenho sede. Mas vamos nos deter às palavras que Nosso Senhor diz ao Pai. Como, por exemplo, aquilo que Nosso Senhor diz então no alto da cruz: meu Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então temos o silêncio do Pai. Mas, pensando que esse silêncio foi todo eloquente, vamos buscar então algumas coisas na Sagrada Escritura que nos revelem um pouco desse silêncio do Pai. E por que o Pai, estando em silêncio, mesmo assim Nosso Senhor age como se compreendesse muito bem o silêncio do Pai? Pois bem, ouvimos agora há pouco, em uma das leituras, um trecho do livro do Êxodo, sobre o Cordeiro Pascal. E todos os santos padres, a liturgia da igreja, toda a teologia católica, toda a teologia bíblica, obviamente sempre enxergou nessa leitura do livro do Êxodo, do Cordeiro Pascal, a Páscoa de Nosso Senhor, porque Ele é o Cordeiro. Então tem coisas que são muito óbvias para nós, como esse ritual de como comer o Cordeiro Pascal. Então veja que Deus dá ao povo um modo todo peculiar de escolher aquele que será vitimado, dá as características do Cordeiro. Não aceita outro, tem que ser um cordeiro com todas aquelas características, macho, de 1 ano, etc. E não pode ser comido também de qualquer modo.
tem um modo todo peculiar de ser preparado, tem as pessoas a quem é destinado, a família. Se a família não der conta de comer, que chame os vizinhos, não pode sobrar nada. Se sobrar, será queimado tudo no fogo, tudo será consumido. O sangue deve ser passado nas portas. Deve-se comer com os rins cingidos, com sandálias nos pés, com cajado na mão. Então veja, que é todo minucioso a descrição do modo de se alimentar desse cordeiro. Então, todas essas descrições deixam muito clara para nós que no livro do Êxodo já temos aqui a figura de nosso Senhor, que será o cordeiro imolado. E por isso que na leitura da paixão de hoje, do Evangelho de São João, nosso Senhor é colocado como aquele que morre no mesmo instante em que os cordeiros estão sendo sacrificados no templo para a Páscoa dos judeus. São João se preocupa para deixar bem claro, ainda mais claro para nós, que o cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro cordeiro. Mas, já que falamos de cordeiro e do silêncio do Pai, então convido os fiéis a pensarem sobre outro trecho da Sagrada Escritura, já muito conhecido por nós, mas que agora, em relação a esse diálogo com o nosso Senhor na cruz, talvez fique mais claro e nos ajude a rezar melhor nesse dia fúnebre para nós, que é o diálogo de Abraão e Isaac. Nós conhecemos muito bem esse diálogo de Abraão e Isaac, lá no livro do Gênesis. Conhecemos a história do patriarca, cuja esposa não podia ter filhos, e mesmo assim Deus promete a Abraão um filho, já que para um pai não ter filho naquele contexto, era como que um sinal, de certo modo, de uma maldição. É como se Deus não se importasse com aquele homem, ou um sinal de que aquele homem era tão pecador que Deus não olhava para ele a ponto de dar a maior das bênçãos, que era um filho. E Abraão não tinha esse filho. E já se encontrava idoso, portanto, como alguém que achava que ia morrer sem essa bênção. Mas Deus promete a ele um filho, sua esposa então dá à luz Isaac, e Abraão se alegra, porque agora está marcado para sempre, para ele e para todos, que ele recebeu a bênção de Deus. Agora ele terá uma posteridade, ele terá uma geração. Em meio a essa alegria, Deus, nós conhecemos, pede a Abraão que sacrifique Isaac, o único filho desse pai que tanto esperou para poder ali estar, não é, com aquela criança, ver aquela criança crescer, dar os ensinamentos, a educação, vê-lo crescer forte, saudável, mas bem. O jovem Isaac está ali e Deus diz a Abraão que quer o filho de Abraão. E também nesse episódio Deus descreve, não é? Aliás, o livro do Êxodo, o livro do Gênesis nos descreve como que Abraão prepara para oferecer o seu filho a Deus. Essa história por nós é muito conhecida, mas relembremos algumas coisas. Abraão vai oferecer Isaac em holocausto. Diz a história então que Abraão toma a lenha, o fogo, chama Isaac e põe-se a subir o monte, onde Deus indicou que era para ter o altar do sacrifício. E Abraão então caminha com Isaac, diz que chama alguns servos para ajudá-lo. Tem um certo momento que ele diz para os servos: olha, fiquem aqui porque agora vamos nos aproximar do local onde está o altar, é um local santo, então vou apenas eu e meu filho. Então ele toma aquela lenha, coloca nas costas de Isaac, e eles começam a subir. E diz que quando chega no local, começa então um diálogo entre Isaac e Abraão.
E eis aqui um dos diálogos mais belos da Sagrada Escritura, que seria um objeto para nós meditarmos muitas vezes durante o ano, mas, de modo especial, podemos meditar muito bem hoje. Quando Isaac se depara, então, diante do altar, está ali o seu pai, ele começa a falar com Abraão e diz: meu pai. É desse modo que Isaac se dirige a Abraão: meu pai. E Abraão responde, diz a Sagrada Escritura: sim, meu filho. Então Isaac diz: pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, o altar, mas pai, onde está o cordeiro? Então a resposta de Abraão ao seu filho: é Deus quem proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E então continua a narração após esse belíssimo diálogo, após essa resposta de Abraão para o seu filho. Abraão não diz para ele: você é a vítima, como ele ouviu de Deus, mas ele simplesmente se põe a dar essas poucas palavras: é Deus, Deus proverá o cordeiro. E então diz que Abraão ergue a mão para sacrificar Isaac, porque ele já tinha ele deita Isaac na lenha, amarra o seu filho e ergue a mão para sacrificá-lo com a faca, não é? Vai esfolar o menino. Então o anjo de Deus, sabemos muito bem, segura a mão de Abraão, diz para ele não fazer mal ao menino, porque Deus já aceitou aquele sacrifício. Imediatamente Abraão tira o menino então de cima daquela lenha e diz que ele olha para cima, né? Olha para o alto. E curioso esse olha para o alto, porque eles já estavam na montanha. Mas continua a narração: Abraão olha para o alto e vê um cordeiro com a cabeça e os chifres presos nos espinhos. E aí então ele toma aquele cordeiro e oferece no lugar de Isaac. Não sabemos quem que colocou aquele cordeiro ali, mas pensando na resposta de Abraão, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá a vítima. Ao olhar e encontrar aquele ser ali, aquele animal, sabemos que é como se a Sagrada Escritura quisesse dizer: pronto, aquele cordeiro foi Deus quem providenciou, porque Abraão não levou cordeiro nenhum para o alto da montanha, eles estavam lá só. Então Deus colocou ali aquele cordeiro. Então Abraão tomou esse cordeiro, entre aspas, esse cordeiro de Deus, e sacrificou no lugar de Isaac. O resultado disso, caríssimos, foi uma promessa de Deus a Abraão. Deus prometeu então a ele uma grande posteridade, que seria tão numerosa então, disse Deus, tão numerosa quanto as estrelas do céu ou as areias da praia do mar. Toda essa promessa dessa grande posteridade então vem desse diálogo de Abraão e de Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. E por isso, caríssimos, nosso Senhor, ao abrir os braços na cruz e lançar algumas poucas palavras ao Pai, Ele não escuta a voz do Pai. Nós não temos na Sagrada Escritura a resposta de Deus, mas somente as palavras de nosso Senhor e como que um silêncio. Enquanto que para as outras palavras que nosso Senhor, por exemplo, dirige àqueles que estão ali passando, nós temos algumas reações, como quando Ele diz que tem sede, vai algum soldado ali pegar uma esponja, embeber no vinagre, dar a ele beber, enfim. Mas as palavras que Ele dirige ao Pai, Ele não encontra respostas. Nosso Senhor simplesmente se detém em dizer: meu Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E no alto da sua dor, dizendo isso, encontram silêncio. Ó contraste admirável, diz São Leão Magno.
Que contradição é essa que encontramos nessa cena? Entre a barbaridade dos homens que colocam o nosso Senhor na cruz e zombam dele, e a misericórdia de nosso Senhor no alto da cruz. Muitas contradições encontramos além da voz de nosso Senhor e do silêncio do Pai. Todos que estavam ali respirando ódio contra nosso Senhor, e Jesus continua sendo todo amor ao ponto de dizer isso: perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O povo que ali estava não põe limites ao seu ódio, ao seu furor. Mas Jesus não põe limite à sua caridade, diz São Leão Magno. E por que nós sabemos então, por que nosso Senhor não põe limite à sua caridade? Se até o Pai se silencia, caríssimos, porque cumpre-se no nosso Senhor todas as profecias do Antigo Testamento. E nesse diálogo com o Pai, como eu disse no início, ainda que silencioso, mas muito eloquente, nesse diálogo, nosso Senhor vê e mostra para nós o cumprimento perfeito do diálogo entre Abraão e Isaque. Só que agora nosso Senhor não precisa mais dizer para Deus Pai: onde está o cordeiro? Temos aqui o lenho, o altar do Calvário, mas o fogo também do ódio daquelas pessoas. Mas nosso Senhor não poderia perguntar onde está o cordeiro, porque ele já havia ouvido de São João Batista: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor simplesmente teve que se calar também diante dessa realidade, aceitar para si o que ele muito sabia: ele é o verdadeiro Cordeiro. E sendo ele o verdadeiro Cordeiro, se põe simplesmente a pedir ao Pai que perdoe aqueles que fazem aquilo, porque os mesmos que fazem aquilo, caríssimos, os mesmos que nosso Senhor roga e pede ao Pai por eles, são frutos da promessa de Abraão. Sim, não só aqueles judeus, aqueles romanos, soldados que estavam ali naquela hora, aqueles ladrões que estavam ao lado de nosso Senhor. Nosso Senhor não pediu só por eles, nosso Senhor pediu por todos nós, que com os nossos pecados, tantas e tantas vezes, cravamos nosso Senhor na cruz. Tantas e tantas vezes exigimos com os nossos pecados o sacrifício do Cordeiro de Deus. E foi por nós, portanto, que nosso Senhor não ousou perguntar ao Pai, como Isaque perguntou a Abraão: onde está o Cordeiro? Nosso Senhor, então, nesse diálogo com Deus Pai, simplesmente disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas foram as palavras do Pai. E quando se dirigiu para todos que estavam ali, para todos nós, a palavra foi simplesmente, aliás, são duas palavras, diz, não é? A primeira: tenho sede, em que todos os santos padres relacionam essas palavras com a sede das almas, com a sede das nossas almas. E a segunda, que nosso Senhor dirige para todos que estão ali para nós: tudo está consumado, tudo está feito. O Cordeiro de Deus acaba de ser sacrificado pelos nossos pecados. E eis que agora temos, pela graça de nosso Senhor, a oportunidade de participarmos da promessa, participarmos da herança, que é muito maior do que aquela herança dada a Abraão. A herança daquela posteridade numerosa, mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias do mar. Peçamos a nosso Senhor a graça de fazermos então, no silêncio desses 2 dias, uma boa meditação sobre a nossa vida em relação ao Cordeiro de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.